Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 3. Nós vamos ler um texto bem conhecido, João capítulo 3, dos versos 1 ao verso 8. Se puder projetar na NVI, eu vou ler até por aqui. João capítulo 3, verso 1 ao verso 8 é um texto bastante conhecido, um texto onde Nicodemos chega para conversar com Jesus e tirar algumas dúvidas. E o tema da mensagem dessa noite é: não cometa esse erro. Não cometa esse erro. E nós vamos refletir em cima dessa frase sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. Diz assim a palavra de Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ou então em outras versões, em verdade eu te digo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter te dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra aonde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Irmãos, esse texto é um texto muito forte. Às vezes, por a gente já conhecer a Bíblia e já saber o que acontece, já saber o que Jesus fala, o que Nicodemos responde, a gente às vezes passa batido, sem prestar atenção em alguns detalhes que vão fazer muita diferença na nossa compreensão e no nosso crescimento enquanto cristãos, enquanto pessoas espirituais. E se tem algo que atrapalha o homem de se aproximar de Deus e de viver uma fé genuína, verdadeira, em sua plenitude, são os questionamentos do nosso intelecto, são os questionamentos da nossa alma. E Jesus, nesse texto, ele separa muito bem isso para Nicodemos: o que são os questionamentos e o que é nascer do Espírito. Porque existem algumas verdades que a gente nunca vai conseguir fugir delas. A primeira é que o nosso corpo ele vai envelhecer. Alguém aqui que já passou dos 40, dos 50, tem o mesmo rostinho de quando tinha 20? Sim ou não? Quem já passou aí? Mesma coisa? Né? É a mesma coisa, gente? Eu estou chegando nos 40. E eu vou dizer para vocês que eu vejo umas ruguinhas aqui assim no olho, aqui na testa. Esses dias eu falei: gente, uma ruga na testa. Quando eu tinha 20 anos não era assim. Então, uma verdade que a gente não tem como fugir é que o nosso corpo envelhece. Outra verdade que a gente não tem como fugir é que a nossa alma, ela é questionadora. Quem nunca disse: Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Deus, mas da onde vem tanto sofrimento? Deus, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo com essa situação que está acontecendo comigo. A alma é questionadora. E o Espírito, ele é aquilo que te liga a Deus. Ele é a sua ligação com Deus. Isso são verdades que a gente, enquanto humanos, entendemos, aceitamos, porque é fácil e é fato de entender. Só que quando Nicodemos chega até Jesus
Jesus para conversar com ele, Jesus vira para Nicodemos e é como se ele sacudisse o entendimento daquele homem que era mestre, era sábio, era doutor da lei, era um homem intelectual. E Jesus, mais ou menos contextualizando, diz para ele assim: olha só, Nicodemos, o que você entende de corpo, de alma e de espírito, eu vou te mostrar que é tudo ao contrário. E é nessa hora, quando a gente se aproxima de Deus com a nossa base de inteligência, daquilo que a gente conhece, da nossa vivência, dos nossos padrões, a gente quer colocar Deus na nossa caixinha. E a gente quer que Ele se enquadre com as respostas que nós esperamos ouvir. E isso atrapalha muito, tanto a mim quanto a você, de entender de verdade quem é Deus. Porque eu falei aqui com vocês do corpo, da alma e do espírito. Mas Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você tem que entender primeiro o que é o espírito que te liga a Deus. Você tem que entender primeiro o que é nascer do espírito. Porque lá no verso 6 ele vai falar: olha, a carne dá luz para a carne. Seres humanos, eu e você, damos a luz a seres humanos, mas coisas espirituais dá luz a coisas espirituais. O Espírito de Deus ilumina você, te dá sabedoria, entendimento, discernimento, para então você entender quem é Deus. Não é na sua ordem, não é no seu padrão, não é da forma como você viu até aqui, mas é da forma como Deus quer te ensinar. E Deus quer ensinar para a gente o oposto. Deus quer ensinar que o Espírito renasce, que a alma engrandece a Deus, e que esse corpo aqui, que Nicodemos estava preocupado em como ia renascer, esse corpo ele vai ser glorificado e transformado para a glória de Deus. É o contrário, irmãos. A gente quer colocar Deus no nosso padrão. Mas Deus, ele não se enquadra no padrão, nem no entendimento, nem no intelecto de um homem. Deus age com cada um de uma forma. Eu não sei se você já parou para observar, mas o modus operandi, vamos dizer assim, a forma como Jesus curava, pregava e realizava milagres era diferente de um com o outro. Jesus curou vários cegos e cada um ele curou de um jeito. Jesus curou aleijados e cada um ele fez de um jeito. Então a forma como Deus vai agir na minha vida não significa que vai ser a mesma forma que Ele vai agir na sua vida, porque Ele não tem um padrão do agir. Ele é Deus. Só que a gente quer entender isso. A gente quer questionar essas coisas. A gente quer pegar a grandeza de Deus e reduzir ela a gota do oceano, que é o que a gente representa nesse mundo. A gente acha que a gente vai conseguir descrever, entender, alcançar, explicar Deus na nossa pequenez. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, de vez em quando a gente acha que a gente é grande. De vez em quando o ego, já ouviu falar de ego? De vez em quando o ego, sabe, o eu grita aqui na sua alma e te diz assim: olha, você é bom, você é ótimo. E não que você não seja, mas toda a sua sabedoria, bondade, suficiência, força, tudo que você faz, tudo que você estuda, diante de Deus, luz a pó. Porque Ele é muito mais do que pensa e sabe. E é nessa hora que muita gente dá um nó na cabeça ao se aproximar de Deus. E foi exatamente isso que Deus fez com Nicodemos naquela noite. Nicodemos chega com aquela pergunta: olha, a gente sabe que o Senhor é mestre, então ele está ali, ele chega reconhecendo a autoridade de Jesus. Eu sei que o Senhor faz milagre. Ninguém cura, ninguém faz o que o Senhor faz se não é da parte de Deus. Então ele meio que já chega assim: ah, Jesus, ó, eu sei quem o Senhor é, mas me conta o segredo. Eu quero saber esse segredo. E aí ele, como mestre e doutor da lei, eu fico pensando, né? O que será que ele
esperava ouvir. E aí Jesus vem, sacode ele e fala assim, olha, não é da carne, não é no seu padrão, não é do jeito que você acha, não é na sua metodologia, mas é o Espírito que vai fazer, o Espírito de Deus que vai fazer o seu espírito renascer e alcançar vida eterna. Irmão, se tem algo na Bíblia que eu aprendi, é que Deus, ele trabalha muito com comparações. É luz e trevas, como o pastor acabou de falar aqui. É céu e inferno. É vida ou morte. E se tem algo que o nosso espírito precisa entender, é que ou a gente é salvo e vai para a eternidade, ou a gente vai perecer para sempre no inferno. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem mais ou menos. Diante de Deus, diante de Jesus, ou você toma uma posição, eu aceito, ou você desiste. Não tem outra escolha. E às vezes a gente vem para a igreja, irmãos, ficando meio em cima do muro a vida inteira. A gente não vem decidido. Ah, Lília, mas eu sou crente há 30 anos. Você desculpa, eu também sou. Eu me batizei com 10 anos de idade. Eu tenho 38 anos. E quanto mais eu vivo com Deus, mais eu percebo que eu preciso morrer. Mais eu percebo que eu tenho pecado para exterminar. Mais eu percebo que eu preciso crescer. Porque se eu achar que tempo de igreja significa alguma coisa diante de Deus, ai de mim por isso. E às vezes a gente quer ser igual Nicodemos. A gente quer viver com Deus no nosso padrão. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho aprendido. O padrão de Deus é alto. E eu não sei se você e eu estamos dispostos a sacrificar tudo isso para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque vai exigir sacrifício. E lá em Romanos 12, a palavra de Deus diz que a gente tem que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e puro, agradável a Deus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? A gente tira a parte do sacrifício, a gente tira a parte de apresentar para Deus e a gente fica só com o final. Eu quero a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas tem uma condição para isso se manifestar na sua vida. O seu corpo, que vai envelhecer, você vai ter que oferecer como sacrifício vivo e diante de Deus. Lília, mas o que é esse sacrifício vivo? Me explica. Sabe quando você quer estar na sua casa, deitadinho, vendo televisão? E deixa a preguiça imperar? Deixa a preguiça reinar? Ah, deixa, domingo que vem eu vou, depois eu vou, não preciso. Quando você larga para trás a sua preguiça e vem para a casa de Deus para adorar, para glorificar, você está sacrificando o seu corpo de forma viva. Sacrifício vivo é matar a carne. É abrir mão daquilo que é prazeroso momentaneamente para buscar aquilo que vai perdurar para a eternidade. E era exatamente nesse ponto que Nicodemos não conseguia entender. Porque para ele queria somente viver de sacrifício do corpo, ou de fazer uma obra, ou de fazer algo, ou de ter algo para apresentar. Ele era um mestre, um sacerdote. Imagina que ele estava aqui sempre trabalhando na igreja, era Nicodemos. Mas Deus quer mais do que isso. Por isso que eu falei que o padrão dele é alto. Porque não adianta só você sacrificar seu corpo e vir para a igreja se a sua mente, se a sua alma está com a cabeça lá fora. E por isso que Romanos continua dizendo que a gente tem que ser transformado pela
renovação da nossa mente, para que a gente não se amolde ao padrão do mundo, aos costumes do mundo. Mas quantas vezes a gente não senta nesse banco com a cabeça pensando em outras coisas, e a gente está aqui só de corpo presente, mas a alma, o espírito está lá longe. E Jesus, quando fala com Nicodemos, ele chama Nicodemos e fala assim: Nicodemos, não é só estar aqui de corpo, não é só estar aqui presente, você tem que dar um passo além, você tem que ir mais fundo. Quem a gente é, meus irmãos? Nesse contexto, nessa trajetória, nessa caminhada da vida cristã. Quantas vezes a gente senta morno aqui nesse banco? E Jesus, ele tem uma resposta, que foi a resposta que ele deu lá em Apocalipse para quem está morno. Ele vai vomitar. Não agrada. Você não pode cometer esse erro, meu irmão. Você não pode ficar nessa mornidão. Você não pode ficar, sabe, querendo encaixar Deus no seu padrão, no seu entendimento, no seu intelecto. E aí, às vezes, a gente fala: ai, mas a pessoa X é tão fervorosa, a pessoa Y é tão isso, é aquilo. Meus irmãos, você também pode ser. Uma coisa que sempre ardeu no meu coração, sabe, era ouvir a voz de Deus. Eu sempre quis ouvir a voz de Deus. E eu falava sempre: Deus, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. E desde muito criança, irmãos, eu tive relacionamento e contato com as coisas espirituais. Deus sempre se revelou a mim. E por várias vezes eu estive em lugares de profecia, onde as pessoas oravam e revelavam a palavra. E aquilo era tão maravilhoso, sentir a presença de Deus, ouvir algo. Mas um dia eu questionei, eu falei: Deus, tá bom, o Senhor usa pessoas e eu creio no dom da profecia, mas por que o Senhor não fala comigo? Às vezes a gente fica dependente de outras pessoas que a gente julga, entre aspas, fervorosas. E Deus não quer ter um relacionamento com você através de uma ponte de alguém. Deus quer se ligar a você pelo seu espírito. Meus irmãos, a ponte, a ligação, o elo é Jesus. Não é outra pessoa. Saul, quando ele foi rei, sabe qual foi o grande erro dele? Ter achado que o elo dele era Samuel. Tudo que ele ia fazer, ele: Samuel, o que eu faço? Samuel, o que eu faço? Samuel, para onde eu vou? Samuel, é para ir? Samuel, tudo é... Lê Reis para você ver. Lê a 1ª e 2ª Samuel, desculpa. Saul, em momento nenhum, a gente encontra uma oração de Saul falando com Deus. E quantas vezes a gente quer a resposta de Deus para a nossa vida, assim como Nicodemos queria naquela noite, mas a gente não pergunta lá direto na fonte. A gente fica buscando intermediador para ouvir a resposta de Deus, sendo que Deus quer se conectar comigo e com você através aqui, ó, do nosso espírito. Irmãos, eu não estou falando que você não pode ter pessoas que orem, ou que falam, ou que agregam. Eu não estou falando isso, mas eu estou falando que você não pode ser dependente disso para se aproximar de Deus. Você tem que estar ligado direto na fonte. E eu quero muito me atentar nesse sermão, no verso 6, que diz que a carne gera carne, mas o Espírito gera as obras e a vida do Espírito. É o Espírito. Que obra você quer ver sendo gerada na sua vida? Não vai ser pela carne. E a carne aqui, meus irmãos, é a sua sabedoria, é o seu intelecto, é o seu dinheiro, é o seu trabalho. Isso não vai gerar nada para você. Vai gerar sustento. Mas no seu relacionamento com Deus, a sua conta bancária, se tiver 1 milhão ou se tiver menos 1.000, não vai fazer diferença.
Só que a gente começa a se apegar nas coisas que a gente vê. A gente começa a se apegar naquilo que é palpável, porque a gente é assim, a gente quer acreditar naquilo que é mais fácil para os nossos olhos e a nossa mente entender. Mas eu quero pensar 3 pontos aqui com vocês sobre isso. Nós queremos entender Deus com os nossos pensamentos. Já tentou entender Deus? Sim ou não? Eu já. Várias vezes. E a minha pergunta X, que Deus não respondeu, e eu acredito que nem vai responder, eu acho que eu só vou entender isso no céu, é como eu sei que eu sou eu? Eu pergunto, Deus, como eu sei que eu sou eu? Não é uma filosofia isso, mas eu sou meio assim, eu gosto de pensar nessas coisas, mas sei lá se Deus vai me responder isso. Mas Deus me deu vida, Ele soprou a vida e me fez ser eu, e não tem como entender muito bem. E aí se eu quiser entender como Deus é Deus, eu vou ficar cheio de caraminhola na minha cabeça. E tem certas coisas que a gente não tem que entender, meus irmãos. A gente tem que aceitar e pronto. É divino, é de Deus, Ele determinou, Ele escolheu, Ele predestinou. É desse jeito, Ele elegeu. E quem sou eu para questionar a vontade de Deus? Primeiro ponto. Nós queremos entender Deus com os nossos pensamentos. Mas a palavra que penetra o nosso coração e reparte alma de espírito, conforme Hebreus 4:12 diz, tem a resposta para a gente sobre isso. Isaías 55, verso 8, vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Então não queira entender Deus de acordo com seus pensamentos. Segundo ponto. Queremos entender Deus com a nossa força. Porque eu estudo muito, porque eu sou bom, eu entendo muito da Bíblia, e eu leio pra caramba, e uau! E nada contra quem estude, meus irmãos, porque eu sou uma estudiosa, sempre fui. Só que o grande ponto é, eu não posso colocar Deus na caixinha do meu entendimento, da minha força. Deus é muito maior de tudo aquilo que eu penso saber. E se eu acho que eu sou forte, se eu acho que eu prego muito bem, eu dou aula muito bem, eu falo muito bem, coitada de mim se eu pensar isso, meus irmãos. Coitada de mim se eu achar que eu tenho alguma coisa. E a palavra diz em 2 Coríntios 12:10, que quando eu sou fraco, então eu sou forte. De maneira que eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se manifeste em mim. Qual que é a sua fraqueza? Entrega ela para Deus. Porque é na fraqueza que Deus vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Deus não glorifica o nome dEle na sua força, na sua intelectualidade, não é nada disso. Assim como Nicodemos estava ali como um intelectual diante de Deus, Deus falou com ele, olha, não é nada disso. É na sua fraqueza, Paulo escreveu, é na minha fraqueza que o poder de Deus se manifesta. Quer ver o poder de Deus se manifestar? Entrega a sua fraqueza para Ele. Entrega a sua dor para Ele. Entrega a sua dificuldade para Ele. Entrega os seus questionamentos para Ele. E Ele vai glorificar tudo isso para o nome dEle ser conhecido nessa terra. Porque é tudo para Ele, meus irmãos. É tudo para Ele. E terceiro ponto. Queremos entender Deus com nossa inteligência, nosso intelecto, nossos padrões. E até o poder que nós pensamos que nós temos. Mas 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 28, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, as fracas para envergonhar os fortes, as insignificantes e desprezadas que nada são, para reduzir todas aquelas que são. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe os menores. Deus escolhe aqueles cujo coração tem desejo de se derramar diante dele.
A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, mostrando-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, Ele está te contemplando nessa hora. E a pergunta que fica é: como está o seu coração hoje? Você está cheio de quê? Onde está o nível do seu ego? Onde está o nível do poder do Espírito dentro de você? Enquanto você achar que você não precisa, enquanto você achar que você vai conseguir colocar Deus dentro da sua intelectualidade, da sua inteligência, dos seus questionamentos, dos seus padrões, você nunca vai entender Deus de verdade, totalmente como Ele é. E a verdade é que mesmo que você tenha um coração totalmente voltado para Deus, a gente nunca vai entender totalmente a grandeza desse Deus, porque eu tenho aprendido que quanto mais eu busco de Deus, mais Ele tem para me dar. Quanto mais eu desejo a presença dEle, mais eu descubro que eu posso me encher. Quanto mais eu vejo as obras dEle, o poder e as maravilhas dEle sendo reveladas através da minha vida, através da minha família, no meu trabalho, onde quer que eu vou, aqui nessa igreja, quanto mais eu aprendo, mais eu descubro que Deus tem muito mais. E era exatamente isso que Nicodemos não entendia. Era exatamente isso que Nicodemos, errava. Porque ele queria colocar Jesus e o nascer de novo e a vida eterna ali dentro de uma caixinha de intelectualidade, de padrão, de vivência. E nessa noite o convite de Deus para cada um de nós não é para o nosso corpo só, não é para a nossa alma só, que sente as emoções, que entende as coisas, mas Deus quer tocar no fundo do seu coração, no seu espírito, porque é o seu espírito que liga você até Deus através de Jesus. É quando você é tocado profundamente aqui no âmago, no profundo do seu coração e da sua alma. E a gente não tem nem palavra para explicar muito bem como essa obra do Espírito acontece. Mas eu sei que toda vez que eu me derramo diante de Deus, e eu entendo que eu não sou nada, que eu sou fraca, que eu sou pó. E toda vez que eu falo, Deus, como eu preciso de Ti, Ele encontra a minha alma desesperada, gritando por socorro, e Ele vem e Ele responde: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui. Você não está sozinho, eu não te abandonei. Porque a palavra que penetra no seu espírito diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, que é coisa raríssima de acontecer, ainda assim, eu nunca me esquecerei de você. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como a sua alma e as suas emoções chegaram aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele não quer se ligar com a sua emoção. Deus, Ele não quer se ligar com os seus sentimentos. Irmãos, Deus não é emocional. Deus é vivo. Deus é espírito. E às vezes a gente busca Deus através das nossas emoções. E a gente senta no banco e fala: ai, não senti nada. Ai, não me chorei, não me emocionei. Deus está muito além de emoção, de sentimento. Deus quer se ligar com o seu espírito. É aqui dentro. Porque emoção passa. Você pode estar vivendo a emoção da alegria agora, mas ela vai passar, ela não vai durar para sempre. Você pode estar chorando,
Mas o choro também não dura para sempre. Daqui a pouco você está rindo de novo. Emoção passa. Mas a presença do Espírito dentro do nosso coração, lá no fundo, quando Ele toca, isso nunca vai passar. E é essa obra que Jesus estava dizendo para Nicodemos que Ele é capaz de fazer. Nicodemos, não é pelo corpo, Nicodemos. Não é pelo coração, Nicodemos. Não é pela alma, não é pela emoção, Nicodemos. É lá no fundo. Porque Deus tem a capacidade de tocar aonde ninguém mais toca. O Espírito tem a capacidade de invadir a sua vida e os seus pensamentos aonde ninguém mais consegue invadir. Por isso, meus irmãos, que um pregador não é nada. Por isso que um pastor, que um bispo, que um presbítero, que um título não é nada. Porque a gente aqui precisa tanto do toque de Deus, como você que está sentado aí também precisa. Quem está aqui falando é só um vaso de barro. E ai de nós se acharmos que somos alguma coisa. Porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, na nossa limitação. E quanto mais a gente se humilha diante de Deus, mais Ele faz o nome dEle ser exaltado através da nossa vida. E não dá para entender como isso acontece. E é por isso que Coríntios vai dizer que Deus vai usar as coisas loucas, as coisas que ninguém explica, as coisas que ninguém entende, para poder fazer o nome dEle ser glorificado. Por isso que diz que Ele vai pegar as coisas pequenas, as coisas que nada são, para transformar em coisas grandes, para o nome dEle ser glorificado. Então, se você se acha pequeno demais nessa noite, Deus está dizendo para você, você não é pequeno, filho. Eu te criei, eu te formei, eu soprei fôlego de vida em você. E eu quero me ligar, me conectar justamente com esse fôlego, com essa vida que está aqui dentro. Mais do que emoção, mais do que um sentimento que vai embora, mais do que remorso, eu quero ver arrependimento de verdade. E você sabe qual que é a diferença entre remorso e arrependimento? Nos dois casos você entende que você fez algo errado. Mas o remorso, ele te traz um peso na consciência, só que você volta a cometer aquele erro de novo. E aí você fica naquele vem e vai, remoendo aquilo, remoendo aquilo. O arrependimento, ele traz mudança de comportamento. Por isso que João Batista vem dizer, você tem que se arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ele está dizendo ali, olha só, muda a sua atitude. Entenda as coisas que você faz de errado e muda a sua atitude. Não fica só querendo viver num padrão aqui para os outros verem, porque é muito fácil, meus irmãos, eu entrar num padrão cristão. Eu ponho uma saia comprida, eu faço um coque, prendo o cabelo, ponho uma blusinha, venho para a igreja, decoro um salmo, pronto, estou num padrão. Nicodemos queria colocar padrão para Jesus e Jesus vem e fala assim, Nicodemos, além do padrão, arrependimento, além do padrão, renascimento, além do padrão, mudança de vida. E quantas vezes a gente não senta aqui no banco vivendo um padrão externo para os outros verem, mas o que importa não é o que as pessoas veem, o que importa é Deus que olha para o seu coração. Como está o seu coração? Você tem vivido uma vida cristã de remorso ou de arrependimento? Quantas vezes você fala, não vou mais errar assim com meu marido, não vou mais falar assim com meu filho, ou você olha, não vou mais entrar nesse site de celular, não vou mais ver esse tipo de foto, não vou mais me contaminar com as coisas do mundo, não vou, você vive falando que não vai, mas passa um tempinho, você volta e faz aquilo de novo. Remorso. Deus está procurando mais do que isso. Quando ele encontra a mulher samaritana, ele diz, olha,
É em espírito e em verdade que os adoradores adorarão ao Pai. Não é no estereótipo, não é no padrão. Como tem sido a sua vida até aqui? Vida de padrão? Ou vida de arrependimento profundo e sincero aqui, ó, dentro do coração, no espírito, no toque de Deus? Porque a palavra de Deus penetra o coração do homem e divide alma e espírito, juntas e medulas. E eu peço nessa noite que o Espírito Santo de Deus possa tocar o seu coração a ponto de dividir as suas emoções do seu espírito. Para que você possa verdadeiramente se religar a Deus através da cruz de Cristo. Não vivendo mais de padrão. Não vivendo mais de remorso. Mas entendendo as coisas espirituais. Porque só os espirituais podem entender as coisas espirituais. Então, se você quer entender de Deus, nem que seja um pouquinho que for na sua vida, você precisa viver andando conforme o Espírito de Deus. E é o Espírito de Deus que testifica dentro de você que você é filho de Deus, conforme Romanos 8,16 vai dizer. É o Espírito de Deus que te mostra aquilo que você precisa mudar. É o Espírito de Deus que te mostra aquilo que você precisa ser transformado. É o Espírito de Deus que toca profundamente a sua alma. É o Espírito de Deus que se aprofunda e entra no seu coração num lugar onde a gente não consegue nem explicar. É só o Espírito de Deus. E Paulo deixou escrito lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é você nessa noite? Você é espiritual? Ou você só está aqui vivendo um padrão? Ou você só está aqui seguindo uma rotina? Deus quer tocar no fundo da sua alma, no fundo do seu coração. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. E se essa palavra falou de alguma forma com você, eu quero te convidar agora a pedir para o Espírito Santo te tocar. E se você realmente é um ser espiritual, assim como nós lemos aqui, você tem a capacidade de entender as coisas do Espírito. Agora, se você não entende isso ainda, você tem a oportunidade hoje de sair da vida carnal para entrar numa atmosfera espiritual, num mundo novo que Deus quer revelar para você. Se você até aqui caminhou com Cristo só por um padrão, só para dizer que é da igreja, só para dizer que vem acompanhar seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, eu não sei. Deus hoje Ele quer dizer para você, olha, eu quero cortar o seu coração tão fundo para você entender realmente o que são as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, só o Espírito pode mostrar. Então, se você quer agora orar, essa é a sua oportunidade, porque eu não posso falar por você, eu não posso pedir perdão pelos seus pecados, eu não posso transformar nada que tem dentro de você, eu não posso tomar uma atitude, uma decisão por você, porque isso é comigo, sou eu e Deus é individual. Mas Deus hoje Ele está te dando uma oportunidade
de fugir dos padrões humanos e de se ligar totalmente às coisas do Espírito. Totalmente às coisas do Espírito. Feche seus olhos nessa hora e fala com Deus. Derrama seu coração diante de Deus. Peça perdão se você precisar pedir. Fala com Deus. Deus, eu caminhei anos até aqui com o Senhor e talvez eu nunca tenha entendido muito bem as coisas do Espírito. Então me mostra hoje o que são essas coisas do Espírito. Fala comigo, Deus, desse modo tão profundo. Assim como eu senti o Senhor falando comigo na minha conversão, fala comigo de novo, Deus. Fala comigo. Eu vou convidar o louvor para a gente estar cantando uma canção. Enquanto você faz a sua oração. Porque o Espírito atrai, irmãos. Ele atrai nosso coração. Não são as minhas palavras. Não é aquilo que eu falo. Não é nada que vem de mim, mas é a palavra. É a palavra que vai penetrar no seu coração e vai separar alma e espírito. E vai fazer o seu espírito se ligar a Deus. Se você deseja isso nessa noite, eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. Lília, eu quero ficar de pé porque eu quero me ligar mais a Deus. Lília, eu quero conhecer mais de Deus. Lília, eu não quero mais viver só nesse padrão. Eu não quero mais ir domingo na igreja só por vir. Eu quero entender realmente o que é ser conectado com o Espírito Santo. Se você é um ser espiritual e entendeu a mensagem do Espírito nessa noite, se coloca de pé e peça para Deus, Deus, me ensina, me mostra, Deus. E Deus vai trazer uma sede da palavra dentro do seu coração, mas você vai ter que corresponder a isso. Você vai ter que buscar Deus todos os dias na sua casa. Você vai ter que ter momentos de devocional com Deus. Porque só aqui domingo, meus irmãos, não vai ser suficiente para tudo aquilo que Deus tem para revelar para a sua vida, para trazer para a sua mente. A gente quer entender Deus num culto de domingo à noite. A gente quer buscar Deus só aqui, ó, uma horinha ouvindo a palavra com mais uma horinha de louvor. Mas Deus tem muito mais para aqueles que buscam. E se você deseja buscar mais de Deus, hoje é a sua oportunidade. Se você deseja realmente entender isso, hoje é a sua oportunidade de dizer, Deus, eu quero entender mais, eu quero buscar mais, eu não quero chorar por chorar e me emocionar, Deus, mas eu quero chorar porque o teu Espírito vai invadir o meu coração de uma forma que eu não vou conseguir conter as lágrimas, que eu não vou conseguir ficar de pé e eu vou ter que me ajoelhar, que eu não vou conseguir ficar com as mãos abaixadas e eu vou erguer as mãos. Porque o Espírito atrai.